O PSOL acionou o Ministério Público contra uma homenagem à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela vai receber o título de cidadã paulistana no dia 25 de março no Teatro Municipal. O pedido pela homenagem foi feito pelo vereador Rinaldi de Gílio, do União Brasil. Ele disse que solicitou o teatro, alegando que na Câmara os espaços eram pequenos e já estavam ocupados. A homenagem foi aprovada em votação e recebeu 37 votos favoráveis e 15 contrários. Mas a realização do evento enfrenta protestos. Parlamentares do PSOL dizem que o prefeito Ricardo Nunes estaria realizando propaganda eleitoral antecipada e também teria cometido crime de peculato, quando há apropriação de dinheiro ou bem público para benefício pessoal. A deputada federal Érica Hilton, também do PSOL, e a ativista Amanda Pascoal entraram com uma ação popular na Justiça para tentar impedir a cerimônia. Então, vamos ao debate. Zé, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chamou o questionamento do PSOL de perseguição. Já o PSOL expõe que é uma medida visando o equilíbrio das eleições. Qual a sua opinião? Homenagem ou medida eleitoreira? Olá, Basílio. Olá, professor Baranovski. Olha, eu não saberia dizer, diante das novas regras que governam a sessão do Teatro Municipal, que hoje é regido por uma organização social, se há legalidade e ilegalidade. Aparentemente, a Prefeitura pode requisitar, sim, o Teatro Municipal para atividades públicas. Agora, chama a atenção essa hipótese. Eu não me lembro, pode ter ocorrido, alguma situação de título de cidadão paulistano realizada no Teatro Municipal. Sempre foi feito na Câmara Municipal de São Paulo. E marcada em datas em que o plenário pode ser utilizado ou outros órgãos podem ser utilizados. Ou seja, é realmente atípico que isto ocorra. Portanto, eu acho que o que o PSOL faz é pede uma apuração. Se não houver ilegalidade, há que se discutir se há uma imoralidade ou não, baseado na ideia de que se quer fazer uma promoção política vinculada à própria candidatura do prefeito. Essa é uma questão em apuração, portanto. Agora, que é atípico, Eu fui presidente da Câmara Municipal de São Paulo por 2 anos e não me lembro de uma situação parecida. Claro. Ou seja, por que neste caso se faz isso? Mas cria-se um precedente gravíssimo. Acho que agora todos os vereadores que têm títulos para conceder a alguém poderão solicitar ao prefeito a sessão do Teatro Municipal. E o prefeito ficará numa situação muito difícil. Cede neste caso e não cede em outros. Portanto, um erro, acho que vamos ver um erro claro de estratégia política do governo. Aquilo que seria um ato político pode se transformar numa situação questionada, inclusive discutindo-se a eventual moralidade da utilização da máquina pública. Vejo, portanto, Basília, com a seguinte questão: é legal, não é legal? Em princípio, não me parece que seja ilegal. Imoral já começa a resvalar por um caminho. Por quê? Por força da atipicidade de, ao que sei, nunca ter sido feito algo parecido. E se foi, realmente me escapa da memória. A Câmara de São Paulo, repito, sempre cedeu seus títulos de cidadão paulistano nas suas dependências. Tem boas dependências, tem vários locais, muitas pessoas foram homenageadas lá, mas agora resolveu-se criar uma situação bastante diferenciada. Não vai ser simples o prefeito sair desta encruzilhada, desta acusação. Na melhor das hipóteses, uma acusação política. Mas e o precedente, prefeito? Só vai se complicar nessa história. Baranovski, agora é com você. Qual a sua opinião? Em meio a tanta pompa e circunstância, é homenagem ou medida eleitoreira? Olá, Basília. Olá, professor Zé Eduardo Cardoso. É um prazer o convite. É necessário retirar os personagens para que se faça uma análise técnica e ausente de qualquer ideologia. O arcabouço municipal traz as regras para a concessão dessa honraria. É necessário, então, dividir esse debate em 2 partes. Primeiro, a necessidade da concessão dessa honraria, um título de cidadão paulistano, ao mesmo tempo do debate de será que seria o local mais conveniente para a administração, teatro municipal? Bom, quem mora em São Paulo sabe quão disputado é.
o Teatro Municipal. De início, não me parece haver problemas, porque a legislação municipal, o regimento interno da Câmara Municipal é muito claro em relação às regras para sua concessão. Basta-se um decreto legislativo através de 2/3 dos vereadores, de um debate de 15 minutos entre eles, a fim de que se conceda essa honraria. A título de curiosidade, podem ser concedidas 4 honrarias na cidade de São Paulo. A primeira que nós temos aqui é o título de cidadão paulistano, principalmente para aqueles que não nasceram na cidade de São Paulo. Também temos a salva de prata, temos a medalha Anchieta, principalmente aos que nasceram na cidade de São Paulo, e também o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. São 4 honrarias. Cada vereador pode conceder 8 honrarias por legislatura, ou seja, 8 honrarias a cada 4 anos. Ou seja, se há respeito ao rito e às regras legais e um juízo de discricionariedade, ou seja, a conveniência e oportunidade do vereador, ao meu ver, não haveria problemas na concessão desse título. Mas aí eu concordo com o professor Zé Eduardo Cardoso, tendo em vista que nos municípios pequenos é muito comum a concessão dessa honraria em teatros municipais. Cito um exemplo de Paulo Scaff, em 2018, que recebeu, no mesmo ano, 3 honrarias em 3 teatros municipais. Mas eu não me recordo de uma honraria concedida no Teatro de São Paulo. Isso pode gerar uma espetacularização e, mais ainda, um precedente muito perigoso para a urbe. Em relação à concessão, não vejo problemas, está dentro da legalidade. Mas em relação à conveniência da escolha do local, talvez fosse a situação da Câmara Municipal. Eu agora quero passar, então, por uma pergunta ainda mais subjetiva. Cardoso nasceu, mora em São Paulo, me parece que tem casa aqui em Brasília também. Você, Baranovski, veio de onde? Sul São Caetanense, São Caetano do Sul. Reconheci pelo sotaque. Pois bem, Brasília, de onde? De Brasília, obviamente. Eu quero a opinião, então, de quem passa ou vive mais tempo em São Paulo. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, reúne as credenciais para receber uma menção honrosa como um cidadão paulistano ou por serviços prestados a São Paulo? Cardoso. Olha, eu concordo integralmente com o professor. Do ponto de vista da concessão do título, isso é uma situação que normalmente se coloca ao âmbito discricionário do concedente. Claro, às vezes, inclusive a praxe, nem a discussão mencionada no regimento ocorre, já é automático, todo mundo indica, etc. A menos que seja alguma situação, que pode resvalar para uma perda de imagem do município, da Câmara, aí muitas vezes o plenário intervém, mas é raro acontecer. Normalmente se reconhece o poder discricionário desta possibilidade. Não vejo nenhum problema na concessão, mas nenhum. Por mais que eu possa ter divergências, discordâncias, etc., não vejo na concessão nenhum problema. Total concordância com o professor. O problema está em se fazer no Teatro Municipal, que é uma coisa completamente anômala. A Câmara Municipal de São Paulo tem um plenário gigantesco, que comportaria, inclusive no lugar dos vereadores e nas próprias galerias, uma homenagem com mais pessoas. Ah, mas está ocupado, então escolha-se o dia. Não tem cabimento, ou seja, isso é um pretexto que se encontrou uma resposta. Acho um desastre para o prefeito esse tipo de coisa. Começa mal, não começamos nem a campanha ainda, já começamos com atropelo e utilização da máquina. Como disse o professor, o Teatro Municipal é muito disputado, muito. Para você conseguir espaço do Teatro Municipal não é simples. E agora criou-se um precedente. Eu, se fosse vereador, coisa que não sou mais, não tenho a menor dúvida que o próximo título de cidadão paulistano que eu fosse entregar, eu pediria ser no Teatro Municipal. E eu queria ver o que o prefeito vai fazer. Tá certo? Quer dizer, eu quero ver o que ele vai dizer, por exemplo, se for entregue um título de cidadão municipal ao presidente Lula, o cidadão paulistano para o presidente Lula. Como é que ele vai fazer? Ele vai negar o Teatro Municipal? Ou seja, ele criou um problema gravíssimo de uma coisa que não precisava, né? É aquela velha obra da escritora estadunidense Barbara Tuchman, que ela fala a marcha da insensatez, né? Você percebe que vai fazer um erro e faz. Não é possível que nenhum dos seus secretários diga, prefeito, o senhor está indo para um mau caminho, está começando mal uma história que podia até ser um ato bacana de homenagem dos defensores de Jair Bolsonaro a Michele. Pisou na bola, não sei como é que ele vai sair dessa.
Em ano eleitoral e ainda mais semanas após aquele ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, o que justifica, Baranovski, a ex-primeira-dama, receber esse prêmio, essa honraria pela cidade de São Paulo? Se a gente consultar, Basília, também o regimento interno da Câmara, há uma vedação expressa em relação a pessoas públicas que exerçam funções executivas ou eleitorais. Ou seja, há uma vedação expressa de se utilizar essa condecoração para fins eleitorais. A princípio, analisando a situação de maneira bastante equidistante, não se vislumbraria. E há um único requisito discricionário ao vereador que propõe, que é a comprovada dignidade da honraria. Esse é um requisito de conveniência e oportunidade que se coloca ao vereador que propõe a medida para aprovação por 2/3, independentemente da sanção do prefeito, ou seja, é uma medida exclusiva do Poder Legislativo Municipal. Fazendo uma rápida avaliação e muito equidistante de qualquer personagem envolvido, a ex-primeira-dama tem uma história bastante envolvente em relação às pessoas com deficiência. Deve-se lembrar aí que as primeiras transmissões, com auxílio para as pessoas com deficiência tiveram conquista. Foi a primeira ex-primeira-dama a fazer discurso no Palácio do Planalto. Então, de algum mérito se vislumbraria em relação a isso. Basta que se pesquise, que se indague a essa população, a essa minoria das pessoas com deficiência. Aliás, até o termo escorreito para se utilizar aqui não são pessoas portadoras de necessidades especiais, nada disso. Os tratados de direitos humanos colocam como pessoas com deficiência e ela também contribuiu para a consolidação desse termo e a facilitação do direito dessas pessoas. Então, analisando rapidamente a sua biografia, em tese, mas muito de maneira abstrata, ela preencheria esse requisito. Mas, como dito, a concessão fica a um juízo de conveniência e por 37 votos a 15, a Câmara Municipal, sem a opinião do prefeito, decidiu outorgar essa condecoração à ex-primeira-dama. Então, um prêmio para vocês por terem dado essas respostas aí no tempo.